Nós celebramos no final do mês de junho, início de julho, especificamente no domingo, a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois apóstolos, dois grandes missionários e educadores do Senhor Jesus Cristo. São Pedro e São Paulo foram fiéis à mensagem evangélica, proclamando-a para os outros, mas, sobretudo, vivenciando-a em seus corações e nas suas atividades. Atualmente, a doutrina sobre eles ajuntam-se à missão e também à educação, como formas de uma vida de doação, de amor a Deus, ao próximo como a si mesmo. Se Pedro era um dos membros dos 12 apóstolos, escolhidos pelo Senhor para estarem com ele e aprenderem a sua forma de viver e de atuar, Paulo teve um encontro com o ressuscitado quando estava indo para Damasco, encontro que o marcou para toda a sua existência, pois ele passou de perseguidor a seguidor de Jesus, cheio do Espírito Santo e da palavra evangélica. Hoje a missão e a educação continuam com o Papa Francisco, na sucessão apostólica. O Senhor Jesus o abençoe na caminhada. É muito importante fazer uma análise de suas vidas marcadas pelo Senhor, pela comunidade eclesial e a forma como eles inspiram a pastoral atual para que as pessoas doem as suas vidas ao Senhor, a exemplo de São Pedro e de São Paulo. O Espírito Santo estava presente na vida dos apóstolos. A missão e a educação estavam, de certo modo, ligadas nos dois apóstolos pelo dom do Espírito Santo, e também pelos dois Pentecostes que aconteceram na vida dos pagãos através deles. Pedro estava lá, na casa de Cornélio, pedindo para as pessoas buscarem uma vida de conversão ao Senhor. E olha só, ele ainda estava falando sobre o Espírito Santo quando ele desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra de Deus. Assim, os fiéis de origem judaica que estavam com Pedro ficaram admirados de ver que o dom do Espírito Santo também foi derramado sobre os pagãos, como está em Atos, capítulo 10, versículos 44 e 45. Em Éfeso, quando Paulo realizava o batismo em nome do Senhor Jesus para as pessoas, aliás, quando ele chegou à imposição das mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar, conforme Atos, capítulo 19, versículos 5 a 7. Foram duas presenças do Espírito Santo que impulsionaram os fiéis para a missão e a educação. A missão e a educação andaram sempre juntas nos dois apóstolos. Pedro e Paulo foram seguidores do Senhor e deram as suas vidas pela causa do Evangelho. Então, é possível dizer, sim, que a missão e a educação caminharam lado a lado nesses dois grandes seguidores de Cristo Jesus. Pedro aprendeu do Mestre a forma de servir e de amar as pessoas. No reconhecimento como Messias e Filho de Deus, o Senhor lhe confiou sobre a sua pedra a construção da sua igreja, conforme está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ele disse ao Senhor que só Ele tem palavras de vida eterna, como vemos em João, capítulo 6, versículo 68. Ainda que não compreendesse o gesto de Jesus na última ceia, de lavar os pés dos discípulos, Pedro aceitou que o Senhor lavasse os seus pés, as suas mãos e a sua cabeça, como está em João, capítulo 13, versículo 9. Diante das perguntas do Senhor se ele de fato o amava, Pedro prometeu um amor especial, primeiro ao Senhor para que ele apacentasse o rebanho do Senhor, como vemos em João capítulo 21, versículos 15 a 19. Pedro assumiu a missão de coordenar os seguidores do Senhor e também de educá-los nos valores da paz e do amor a Deus, ao próximo como a si mesmo. Ele teve uma palavra muito importante no dia de Pentecostes, afirmando que Jesus era o Senhor e que o Pai o ressuscitou dos mortos, de modo que Deus o constituiu Senhor e Cristo, como está em Atos capítulo 2, versículo 36. E, na casa de Cornélio,
disse que nele há a salvação e o perdão dos pecados, como vemos em Atos capítulo 10, versículo 43. Paulo foi missionário e educador de Jesus Cristo. Antes de sua conversão, ele era perseguidor dos seguidores e das seguidoras do Senhor. No caminho para Damasco, onde tinha poderes para prender os cristãos, Jesus apareceu em sua vida. O encontro e a visão do Senhor foram, olha só, a sua grande transformação de perseguidor para anunciador do Senhor Jesus, encarnado e ressuscitado. Ele não fez parte dos 12 apóstolos, mas acabou se tornando um grande apóstolo, o maior deles, cuja missão foi realmente grandiosa diante dos demais. Como ele mesmo dirá, foi uma pessoa totalmente imbuída pelo Espírito Santo para proclamar para as pessoas, aos povos, a mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo. Ele fez diversas viagens pelo mundo, constituindo comunidades e formando pessoas para o seguimento do Senhor. Neste sentido, ele foi também um grande educador das pessoas e dos povos, conduzindo-os para Deus. O apóstolo disse que, ainda que a comunidade de Coríntios tivesse milhares de educadores em Cristo, não tinham muitos pais, porque foi ele que, por meio do Evangelho, os gerou em Cristo Jesus. O que os santos padres disseram a respeito dos apóstolos, missionários e educadores? Olha só, São Clemente de Roma, que foi papa no final do século I e início do século II, disse que Pedro e Paulo foram bons apóstolos, missionários e educadores. Pedro, por causa de uma inveja injusta, suportou muitas fadigas e sacrifícios, mas depois de ter prestado testemunho, ou seja, de dar a sua vida pelo Senhor, foi para o lugar vitorioso que lhe era devido, a vida eterna com o Senhor. Paulo, da mesma forma, sofrendo pela inveja e a discórdia, mostrou o preço reservado à perseverança. São Clemente disse que, após ele ter alcançado os limites do Ocidente, deu um testemunho diante das autoridades, dando a sua vida pelo Senhor. Foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. Em Roma, Pedro e Paulo foram mártires do Senhor, após uma missão e educação profícuas pela Igreja e pelo Reino de Deus. Roma, a igreja que presidiu o amor e os seus fundadores. Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo nos séculos I e II, afirmou que a igreja de Roma, tendo presente os 2 apóstolos, Pedro e Paulo, era aquela que presidia ao amor sem dúvida pelas graças da missão e da educação. O fato era que a igreja de Roma tinha a sua preferência por ser a primeira das igrejas do mundo onde residia o sucessor dos apóstolos, Pedro, e o grande evangelizador dos pagãos, Paulo. Ela é digna de ser chamada feliz, de louvor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Santo Ireneu de Leão reforçou a tradição apostólica no sentido de que os apóstolos Pedro e Paulo evangelizaram em Roma, tornando-se os 2 fundadores daquela igreja. Por isso foram chamados de missionários e de educadores da igreja de Roma. Santo Agostinho disse que a igreja celebrava o martírio dos 2 apóstolos, como se na verdade os 2 eram como um só em Cristo Jesus. Eles deram o mesmo testemunho ao Senhor pela doação de suas vidas. Pedro foi à frente e Paulo o seguiu. É celebrado o dia festivo, consagrado para toda a igreja pelo sangue dos apóstolos. É preciso, segundo Santo Agostinho, amar a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos, as missões, as educações dadas, as pregações dos 2 apóstolos, Pedro e Paulo. São Pedro e São Paulo seguiram a Jesus Cristo, amaram a Igreja do Senhor, foram missionários, educaram pessoas e povos para a vida que vem de Deus uno e trino, em vista da salvação humana.
Eles foram e são duas luzes no grande luzeiro que é o Senhor Jesus Cristo, na missionariedade e na educação para que mais pessoas sejam missionárias e educadoras da fé, da esperança e da caridade. O Senhor acompanhe o Papa Francisco na condução da Igreja pela paz, pelo amor a Deus, ao próximo como a si mesmo.